Boa noite. Estudantes de psicologia do Unipam promovem ação de conscientização do Alzheimer. Feriado de finados faz aumentar o movimento do terminal rodoviário de Patos de Minas. E mais. Cemitério de Santa Cruz é preparado para celebrações de finados. Homenagens aos mortos melhoram o faturamento das floriculturas patenses. Polícia Rodoviária reforça a fiscalização para reduzir os acidentes no feriadão. Pesquisadora patense desenvolve anticorpo que pode revolucionar o tratamento do câncer de mama. Tem também a previsão da meteorologia para o fim de semana prolongado. Julgamento de acusados pelo assassinato de fiscais do trabalho em Unai deve ser concluído hoje. E mais. O drama do homem que vive em situação de abandono em casa que ameaça desabar. E o que restou do conjunto habitacional invadido por sem terra e sem teto. Todas as casas foram danificadas. Esses são os destaques do NTV News que começa agora. Com o feriado prolongado, todo cuidado é pouco para quem vai pegar a estrada. A Polícia Rodoviária Estadual desencadeou a Operação Finados às 0 hora desta quinta-feira para dar mais segurança aos motoristas e passageiros. A corporação reforçou o efetivo e estará presente nas rodovias com radares móveis e etilômetros, fiscalizando assim e coibindo as infrações de trânsito. Feriadão, motivo para muitos pegar a estrada, mas para isso é preciso alguns cuidados. Com um dia mais de folga, cresce o número de veículos nas rodovias que cortam a região. A Operação Finados da Polícia Rodoviária Estadual começou às 0 hora desta quinta-feira com o propósito de dar segurança para quem trafega pelas estradas. O objetivo e o papel da Polícia Militar Rodoviária é proporcionar ao usuário da via um trânsito seguro. As recomendações para o motorista, em primeiro lugar, seria a verificação do seu veículo, né? Verificar a questão dos faróis, dos pneus, sistema de freios do veículo, ficar atento às placas de sinalização que controlam a velocidade, não só a sinalização vertical, mas bem como a sinalização horizontal, a sinalização de solo. Então, proceder às ultrapassagens somente em locais de fato onde seja permitido. A Polícia Rodoviária Estadual já reforçou o efetivo nas estradas e estará com blitz, inclusive utilizando radares móveis e etilômetros. Operações essas de cunho fiscalizatório também, que nós estaremos aí com etilômetro para coibir ações de eventuais usuários, motoristas que porventura estejam dirigindo com sintomas de embriaguez. Nós teremos etilômetros também, com os militares atuando, e radares móveis, para a gente poder trabalhar também nessa questão da velocidade, que é um ingrediente importante e que pode causar grande impacto na incidência de acidentes, né? Que é essa questão da velocidade. Outro detalhe importante que o motorista deve ter é o cuidado com chuvas nas estradas. Nós já estamos convivendo com períodos chuvosos nesses dias e há um cuidado redobrado realmente nas rodovias, por conta de que a pavimentação asfáltica ela ganha uma nova característica, né? Então ela fica muito mais escorregadia, sem falar nas areias, em outros detritos que podem estar sob o piso asfáltico. E com esse elemento da chuva, da água, o solo ele fica muito escorregadio. Então nós orientamos o motorista a reduzir a velocidade nesses períodos e manter uma distância de segurança do veículo que trafega à sua frente. Durante o feriadão, haverá restrições de tráfego quanto a alguns veículos pesados. As restrições, na verdade, são para veículos de cargas indivisíveis e cargas superdimensionadas, né? Esses veículos não poderão trafegar nas rodovias estaduais de pista única na sexta-feira, das 16 horas às 24. No sábado será das 6 da manhã às 12 e na segunda-feira das 16 às 24 também. Esses veículos de cargas superdimensionadas, eles terão essa restrição para que haja maior fluidez no trânsito nas rodovias mineiras e que o usuário da via possa chegar com tranquilidade ao seu destino. A restrição de tráfego para os veículos especiais vale também para as rodovias federais de pista simples. A Polícia Rodoviária Federal espera um movimento 20% maior nas rodovias durante o feriadão. Pela BR-365 deverão passar 21 mil veículos de hoje até segunda-feira, segundo previsão da corporação. Deve terminar hoje o julgamento dos acusados da chacina de Unai.
Até agora, apenas o empresário José Alberto de Castro confessou participação no crime. Já o fazendeiro Roberto Mânica negou todas as acusações. Norberto Mânica chegou por volta das 9h30 da manhã, acompanhado de seu advogado. Ele entrou pela porta da frente. Neste quarto dia de julgamento, ocorre a fase dos debates entre os acusados. A expectativa é que o julgamento termine ainda no fim desta noite. Isso porque essa fase de debates dura cerca de 9 horas. São 2h30 para a defesa e 2h30 para a acusação. E se houver réplica, mais 2 horas para cada lado. Só depois o juiz vai proferir a sentença, o que dura cerca de 3 horas. Nós esperamos que o júri reconheça que já existem provas suficientes para justificar a condenação de todos eles na esteira do que foi decidido, inclusive, no julgamento anterior. Ontem à tarde, Norberto Mânica causou confusão quando foi almoçar em um restaurante próximo à Justiça Federal e só voltou quase 5 horas depois. Conversei com o juiz, disse para o juiz que queria ter uma sala para poder conversar com o réu antes do interrogatório. Norberto depôs por 3 horas e desmentiu todas as acusações feitas pelo cerealista Hugo Pimenta. Mânica nega ter mandado matar os auditores fiscais. Sobre Nelson José da Silva, fiscal considerado rigoroso, Mânica afirma que ele era muito severo e que aplicava a cada operação multas que variavam de 5 a 10 mil reais. O réu ainda disse que só foi conhecer os pistoleiros da chacina quando esteve preso na Polícia Federal. O outro réu no processo, José Alberto de Castro, confessou sua participação no crime que vitimou 4 servidores federais do trabalho. Mais cedo, o advogado dele já havia informado que seu cliente iria admitir a culpa. Ele confessou ainda a participação nas negociações com Chico Pinheiro, réu morto e apontado como contratante dos matadores, e também Hugo Pimenta. Para os parentes dos fiscais mortos que aguardam uma decisão da Justiça há quase 12 anos, só há um desejo. Saiam todos algemados, saiam todos para a cadeia, né, que é o lugar deles. Eu acredito na justiça plena resolvida. Eu acredito na condenação de todos. A seguir você vai ver a preocupação das autoridades com a tuberculose que tem matado tanto quanto a AIDS. E você vai saber como participar da caminhada contra o Alzheimer. Os aposentados e pensionistas da Previdência Social vão pagar mais caro por empréstimos consignados. O Conselho Nacional de Previdência Social aprovou esta semana as novas taxas limites de crédito consignado. Para o empréstimo pessoal, o percentual passa de 2,14% para 2,34%. Para empréstimos feitos pelo cartão de crédito, a taxa sai de 3,06% para 3,36%. A mudança passará a valer somente com a publicação no Diário Oficial da União nos próximos dias. Uma série de ações serão realizadas na manhã deste sábado para conscientizar as pessoas sobre o mal de Alzheimer. As atividades, que incluem também uma caminhada, são coordenadas pelo curso de Psicologia do Unipam. O repórter Edivar Santos tem as informações. Olá, você. Pois é, entre 5% a 7% dos idosos com idade entre 60 e 65 anos podem ser acometidos pelo mal de Alzheimer. E até 70% das pessoas entre 70 e 80 anos também. Estou ao lado aqui do professor Tiago Vasconcelos, que é do curso de Psicologia, que estará promovendo essa caminhada no próximo sábado, justamente para conscientizar as pessoas sobre essa doença, professor. Nós estamos fazendo um trabalho que nasceu dos projetos integradores dos 2 segundos períodos do curso de Psicologia, para conscientizar a população sobre os sinais e sintomas do Alzheimer. Como você bem disse, é um dado alarmante que chama a atenção, é até uma questão hoje de saúde pública, e o que se espera é que essa estatística até aumente com o passar do tempo. Uma das características que mais chama a atenção é a memória, só que a memória nós vamos ter uma perda dela ao longo da vida. Porém, quando essa memória afeta a pessoa nas atividades do dia a dia,
é necessário que seja feita uma avaliação mais específica e que as pessoas saibam como que isso atrapalha no dia a dia e o tanto que é importante um acompanhamento de um profissional da área da saúde. Você falar também da família, que nesse caso envolve também toda a família, quando você tem uma pessoa, um idoso com Alzheimer. Ah, claro, com certeza. Hoje a gente já sabe que a família é grande sobrecarregada em função da alteração da doença. Então a família acaba sofrendo muitíssimo. Então por isso é necessário até mesmo a família participar do evento, porque ela é nossa grande auxiliar, inclusive até no próprio processo diagnóstico. Então a partir das 8 horas da manhã no sábado a gente vai estar desenvolvendo a caminhada, né, com flyers informativos e também os próprios alunos que estarão tirando as dúvidas da sociedade em questão do Alzheimer. E a gente está pedindo doações também de produtos de higiene pessoal, que serão destinados às instituições cuidadoras de idosos. Os itens que a gente está pedindo é fralda geriátrica, sabonete, creme dental, roupas em bom estado de conservação e ao final a gente terá uma aula de zumba. Assim como a gente está começando, a gente está no segundo período, está aprendendo sobre o Alzheimer, é bom a gente começar também a explicar para as pessoas, né, que quanto antes a pessoa souber, não que vai evitar, mas vai prolongar, dar uma vida mais saudável, um distanciamento melhor. Nós convidamos toda a sociedade patense, né, idosos, jovens, toda a família para estar conosco ali. Ok, então, só reforçando, próximo sábado, entre 8 e meio-dia, na Orla da Lagoa Grande, aqui em Patos de Minas, a caminhada de conscientização do Alzheimer, evento que estará sendo realizado por alunos do segundo período do curso de Psicologia do Unipan, e está todo mundo convidado. Obrigado, Edivar, pelas informações. Essa semana, a Organização Mundial de Saúde divulgou em um relatório que as mortes causadas por infecções de tuberculose já quase alcançam as da AIDS em todo o mundo. A cada ano são milhões de casos. No Brasil, a doença é endêmica e, portanto, é preciso prevenir e saber diagnosticá-la antes que ela se instale. Os números relacionados à tuberculose são preocupantes. A cada ano, 9 milhões de novos casos surgem no mundo. E um estudo divulgado pela OMS, Organização Mundial da Saúde, recentemente, apontou que 1.100.000 pessoas no mundo morreram de tuberculose em 2014, enquanto no mesmo período foram registradas 1.200.000 mortes por HIV/AIDS. Nesses dados, incluem-se 400.000 pessoas que foram infectadas com as duas doenças. A tuberculose ainda é um sério problema de saúde pública no nosso país e em vários outros países do mundo. As pessoas têm que estar alertas e procurar a assistência médica para que sejam investigadas quanto a essa possibilidade. A transmissão da doença dá-se pela inalação do bacilo, eliminado pelas vias respiratórias. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, a tuberculose é sério problema de saúde pública. A cada ano são notificados aproximadamente 70.000 casos novos e ocorrem 4.600 mortes em decorrência da doença. O Brasil ocupa o 17º lugar entre os 22 países responsáveis por 80% do total de casos de tuberculose no mundo. A doença é endêmica no país e boa parte da população já teve contato com o bacilo. Pelo fato de estarmos no Brasil, nós temos contato frequente com o bacilo. Na maior parte das vezes, a doença não se desenvolve porque a pessoa está com a resistência boa, o sistema imune funcionando adequadamente e impede que a doença se instale e cause danos maiores. Mas no caso de qualquer um desses sintomas, por um tempo um pouco mais prolongado, a pessoa deve procurar o posto de saúde mais próximo ou o seu médico assistente para que seja feita a avaliação adequada. Há diversos fatores de risco que podem facilitar o contágio, entre eles estão os ambientes, classificados como residência em locais de alto índice da doença, ou mesmo permanência em asilos, presídios, hospitais psiquiátricos ou de doentes crônicos, predisposição genética e imunidade baixa, além de AIDS. Para combater a doença mais rápido, é importante estar atento aos sintomas.
A tuberculose é uma doença que tem uma diversidade de sintomas muito grandes. Os mais comuns e clássicos são a tosse, pode ser seca ou pode ser com uma secreção com aspecto variável, mas mais comumente da cor de tijolo, às vezes com raginha de sangue. Pode haver uma febre predominantemente vespertina ou durante a noite, às vezes uma sudorese muito intensa, que obriga a pessoa a trocar a roupa de cama durante a noite, e os sintomas gerais, como a perda de peso, a perda de apetite. Mas há tratamento contra a doença, que pode ser curada na maior parte dos casos, desde que o paciente não interrompa-o. Além de ser uma doença que pode levar ao óbito, ela tem, quando a pessoa abandona o tratamento, ela costuma voltar num segundo momento mais frequente e com uma bactéria mais resistente e uma doença então com um quadro mais grave. É um tratamento que é disponibilizado pela rede pública de saúde no país todo, a medicação gratuita, não faltam esses medicamentos na rede pública, então as pessoas devem manter o tratamento pelos 6 meses para que obtenham a erradicação daquela doença do seu corpo. A gente vai para um intervalo e na volta você confere a previsão do tempo. E preparação para o dia de finados movimenta o Cemitério Municipal de Santa Cruz e também as floriculturas de Patos de Minas. O prazo para cadastrar o empregador e o trabalhador doméstico admitidos até setembro deste ano no e-Social termina neste sábado. Com o cadastramento será possível gerar o boleto unificado de recolhimento dos encargos da categoria. O primeiro pagamento deverá ser realizado até o dia 6 de novembro. Até às 18 horas de ontem, mais de 926 mil empregadores domésticos fizeram o cadastramento no site do e-Social e 849.423 empregados foram cadastrados. O dia de finados deverá levar milhares de pessoas aos 2 cemitérios de Patos de Minas. Neste sábado, a movimentação foi grande. Muita gente foi ao cemitério de Santa Cruz preparar o lugar para receber e celebrar em homenagem aos mortos. O aposentado José Afonso aproveitou os dias que antecedem o feriado de finados para conseguir um dinheirinho extra. Ele está realizando a limpeza e reparo de túmulos do cemitério municipal. Porque nós é igual ferramenta, se parar enferruja, né? Eu não quero enferrujar, apesar da idade, mas não tem problema não. Então a gente pega um extra, além de servir o próximo, e tá pegando um troquinho a mais. Já a dona de casa, Dulce de Barros, não abre mão de cuidar do túmulo de familiares. Ela limpa e usa a criatividade, elaborando arranjos decorativos. Segundo ela, a atividade dá trabalho, mas no final é muito prazerosa. Todo ano eu faço questão de vir aqui, porque é um lugar onde está só a parte física. Mas é uma tradição nossa, né? E do mundo inteiro, vir arrumar os túmulos, porque aqui está só a parte material. Mas lá de cima nós temos certeza que Deus e nossos entes queridos, meu pai, Amâncio, minha mãe, Dalci, meu irmão, Edgar, meu sobrinho que faleceu a semana passada, Fernando Gonçalves de Barros, e tantos parentes que já foram sepultados aqui nesse cemitério. Então a gente tem que vir, porque um dia a gente estará aqui também. Eu faço questão, desde que meu pai, nós somos 11 irmãos, agora 10, que nós perdemos um. E desde que meu pai, até o dia que eu ainda estiver viva, eu faço questão de cada dia criar uma ornamentação diferente, cada ano.
mas com muito carinho, conversando com eles, que eu tenho certeza que eles estão me ouvindo, e deixo aqui essa maravilha, como vocês estão vendo, para que a gente se sinta mais alegre, porque saber que eles voltarão, eles não voltarão, mas Deus prometeu, né, que um dia Ele virá buscar vivos e mortos. A expectativa é que milhares de pessoas também compareçam ao cemitério municipal neste final de semana para fazerem a limpeza de túmulos. Além disso, na segunda-feira, o movimento de pessoas visitando sepulturas também promete ser grande. Sempre retornamos, vamos à missa, oramos, estou arrumando os túmulos, estou orando sem cessar para eles, converso, porque eu sei que eles estão me ouvindo como Deus, porque agora eles são espíritos, mas na eternidade. Se Deus quiser, e eu vou rezar 2 terços aqui, se Deus quiser. Um aqui e outro lá no Cruzeiro, com a Legião de Maria, que eu sou da Legião de Maria, tem 52 anos que eu sou da Legião de Maria. Para honrar e lembrar as pessoas que já faleceram, muitos católicos depositam flores sobre os túmulos. A tradição faz aumentar as vendas nas floriculturas. Em Patos de Minas, a expectativa é de que as vendas de flores e arranjos não sejam afetados pelo momento da economia. A procura por flores para o Dia de Finados está grande. O período fomenta a venda de arranjos dos mais diversos tipos. Segundo empresários, mesmo com a crise econômica e com a seca, o setor não está sendo prejudicado. Então, nossas expectativas são as melhores, né? Porque é uma data especial, todo mundo quer homenagear as pessoas queridas que já foram. Então, nós estamos preparados para receber todo mundo, e tem várias flores, várias opções, tem plantas naturais, artificiais também. Mas a má notícia é que as flores estão mais caras. Neste ano, pôde-se observar um aumento no preço de até 10%. Então teve aumento, só que nós não vamos repassar para nossos clientes, a gente está mantendo o mesmo preço do ano passado. Natural está a partir de R$20, um bom presente. E as artificiais? Artificiais tem vários preços, e depende, tem mais quantidade, menos. As pequenas sai a partir de R$30. Naturais ou artificiais? As opções disponíveis no mercado são muitas. Os cactos e suculentas surgem como opção de plantas mais resistentes ao calor. Entretanto, os crisântemos ainda estão sendo os mais procurados para a data. A flor mais procurada para finados é o crisântemo. Então o pessoal está começando a gostar de artificial, porque como está muito quente, então o artificial dura mais. Então o pessoal está começando a aderir artificial, mas eles preferem naturais. E a dica para quem tem o vaso fixo no túmulo é usar a criatividade e montar o seu próprio arranjo. Lurdinha, qual que é a dica? Então, a gente pode montar um arranjo numa peça, num floral e colocar na peça. A gente começa, nós vamos fazer um arranjo redondo, a gente começa com as flores mais altas. Eu vou colocá-las no centro. Então, agora nós vamos colocar outras flores, fazendo ele redondo e colocando elas mais baixas para o arranjo ficar mais bonito. E nesse arranjo você está usando o quê? Então, essa florzinha branca chama astromélia. O amarelo chama tango, ele é um complemento e é bem duradouro para essa época. Normalmente o pessoal gosta de branco, mas a gente tem várias cores, tem as cores mais claras. E agora, para finalizar, a gente vai completar com esse branquinho aqui, tá? A gente coloca ele mais baixo do que o amarelo, só para dar um efeito legal. A segunda etapa da vacinação contra a febre aftosa deve imunizar aproximadamente 147 milhões de bovinos e bubalinos, segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Iniciada em julho, a segunda etapa da campanha nacional de vacinação já foi concluída em algumas regiões. Todos os estados devem imunizar seus rebanhos até o final de novembro. Vamos agora à previsão da meteorologia para o fim de semana prolongado em Patos de Minas e região. Tempo e temperatura. Oferecimento. Sorteio de prêmios. São 5 books e mais 5 super posters. Participe. Estúdio New Color. O sábado em Patos de Minas será de sol e aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto. A temperatura varia entre 18 e 33 graus. O índice ultravioleta é considerado alto.
Na região será de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos nublado, com chuva a qualquer hora. Mínima de 14 graus em Matutina, 20 graus em Vargem de Minas e Carmo do Paranaíba e máxima de 32 graus em Guimarães. O domingo em Patos de Minas será de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos nublado com chuva a qualquer hora. A temperatura varia entre 18 e 29 graus. O índice ultravioleta é considerado alto. Na região será de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos nublado com chuva a qualquer hora. Mínima de 18 graus em Presidente Olegário e Rio Paranaíba. Máxima de 28 graus em Coromandel. Em Lagoa Formosa, os termômetros atingem 29 graus. Em instantes, o NTV News vai mostrar a situação dramática de um homem com deficiência intelectual que vive em situação de abandono e o rastro de destruição deixado no conjunto habitacional invadido por sem terra e sem teto. O Supremo Tribunal Federal decidiu que divulgar imagens de pedofilia na internet é crime federal. Por 8-2, a Corte negou o recurso da Defensoria Pública Federal de Minas, que solicitava a devolução à Justiça Estadual de um processo contra o homem acusado por divulgar imagens de jovens praticando sexo explícito. Como a decisão tem repercussão geral, ela servirá de jurisprudência para ações com o mesmo teor. Um estudante da APAE de Patos de Minas está vivendo uma situação de abandono. Mesmo com deficiência intelectual severa, o homem de 37 anos está se mantendo sozinho em uma casa tomada pela sujeira e que ameaça desabar. A fachada da casa, na Rua 12, no bairro Bela Vista, coberta por recortes de revestimento, esconde uma triste realidade. A estrutura de adobe é precária e ameaça desabar. Sebastião, como é que tá a casa lá dentro? Chove muito, parede trincando? Tá, parede trincando. Chovendo muito lá dentro? Tá. Chovendo muito lá dentro. E você tá com medo de cair? Tô com medo de cair. As madeiras lá em cima parece que tá podre. É? Do jeito que vocês viram lá. Parece que a fornalha parece que tá queimando o madeiramento lá de cima. Tá. Tá uma situação difícil pra você aí. É difícil. E como é que você tá vivendo aí? Você tá vivendo sozinho? Vivendo sozinho. Só você mora aí? Só eu. Entretanto, uma reforma, por mais elaborada que seja, não será suficiente para resolver o grave problema que se instalou aqui. Depois que os pais idosos e doentes foram levados para a Vila Padre Alaor, Sebastião de Jesus ficou sozinho na casa. Ocorre que ele é deficiente intelectual e não tem a menor condição de se manter sozinho. Infelizmente, ele não tem essa condição. Ele não consegue fazer um almoço? Não. Não consegue cuidar da higiene pessoal? Não, de jeito nenhum. A deficiência intelectual dele é severa? É severa e ele está muito doente. Então, acho que devido à situação da casa, à desorganização mental, que esse transtorno cada dia está piorando. A casa está tomada pela sujeira, mal sobra espaço na cama para Sebastião dormir. Nós encontramos a geladeira com alimentos perdidos. O esgoto escorre pela porta da cozinha, que tem uma fornalha para a confecção das refeições. Eu mesmo faço na fornalha. Na fornalha? Com botijão, acabou o gás. Não tem gás? Não tem, eu estou acostumado a fazer botijão no fogão. Dinheiro você não tem? Tem não. Vai arrumar um lugar para me ficar aqui, não tem jeito de ficar nessa casa cheia aqui não. Você tá com medo? Tô. Você viu a parede, tá molinha, que a parede do meio. Com a mão nela, ela já cai. Diante de tanta dificuldade, a APAE de Patos de Minas decidiu acolher Sebastião em horário diferenciado até que a situação se resolva. A APAE está fazendo tudo por ele. Toma banho na APAE, almoça na APAE, fica o tempo integral, que a APAE não é tempo integral, é só meio período, mas nós tivemos autorização da direção para que ele fique o período todo e ele traz o jantar dele todos os dias. Os vizinhos também estão ajudando a cuidar do morador que vive em situação de abandono. O povo dele abandonou mesmo. A irmã que mora em Brasília é longe, né? Ela quase não vem. É uma situação que a gente fica com dó, né? Fica preocupado. Porque, como diz, né? a gente tem família também, a gente pensa, né? Uma família da gente viver numa situação dessa. Você já pensou uma pessoa viver sozinha desse jeito, né? Situação dessa, a família abandonar assim?
os vizinhos e professores buscam ajuda para Sebastião. Eles temem que algo de mais grave aconteça. Ele não tem essa malícia, essa maldade de estar se resguardando. Ele teria que ter um abrigo, um lugar para alguém estar cuidando dele durante a noite, dando as medicações. Ele provavelmente vai submeter a uma cirurgia. Então, esse pós-operatório vai ter que ter uma pessoa olhando, orientando, cuidando dele o tempo integral. As pessoas que puderem ajudar a encontrar uma solução para o caso do Sebastião devem entrar em contato com a APAI de Patos de Minas. O telefone é o 3822-1165. O NTV News vai mostrar agora outro caso que também provoca indignação. O conjunto habitacional do bairro Jardim Esperança, que havia sido invadido por famílias de sem terra e sem teto, está sendo desocupado, mas os vândalos estão destruindo as moradias. Muitas foram queimadas e outras foram depedradas. O cenário é desolador. Nesta casa, podemos ver os rastros de destruição. Esta casa, que era destinada a pessoas que vivem em locais de risco em Patos de Minas, já não tem mais condições de ser habitada. As paredes foram destruídas. Aqui dentro só restaram as cinzas e parte do teto desabou. Das 100 famílias que residiam no bairro Jardim Esperança 4, nas casas populares, apenas 5 restaram. Vandame, então você, e mais 4 famílias estão morando aqui. Como que está essa situação? Uma situação muito difícil, porque foram 100 famílias que adentraram aqui nessas residências. E, infelizmente, terça-feira vai chegar a hora de despejo e essas 5 famílias não têm para onde ir. Nós queríamos pedir para o prefeito olhar para a gente, mandar um caminhão, levar as coisas para a gente, para o barracão da prefeitura, né? E dar um destino para a gente, porque as 5 famílias que estão aqui são todos que têm filhos. Se eu com 42 anos de idade eu não mereço uma casa, se o Rogério com 51 não merece uma casa, se a Dona Maria com 42 também não merece uma casa, nós pedimos então clemência por nossas crianças, que quando a gente entrou aqui, nós conduzimos esse adentramento aqui em 3 formas básicas. É uma forma dinâmica, precisa e objetiva. E essa precisão, esse dinamismo e essa objetividade nos permite expor o nosso grito político, o nosso grito de misericórdia, a fim de sensibilizar os nossos governantes, que é o nosso prefeito. O prefeito foi um vereador exemplar. Por que agora que ele é um prefeito, ele virou as costas para a gente? Somos 5, eu tenho 6 filhos, a Dona Maria tem 7, o Diego tem 8. Olha, esse vandalismo aqui não foram as pessoas que moravam aqui que depredaram isso aqui, não. São pessoas de gangues rivais, são pessoas de outros bairros, tá? Andarinos de outros bairros que vieram e depedraram aqui para queimar a imagem do Jardim Esperança. Não foram os moradores daqui, não. Eu sei que a lei nos acolhe no sentido de vir um caminhão da prefeitura, com os chapas da prefeitura, para pegar nossas coisas e levar para o barracão da prefeitura. E nós vamos usufruir desse direito, porque nós não temos para onde ir. Todo mundo que entrou nessa residência aqui pagava aluguel caro, que o aluguel está muito caro. A crise chegou mesmo. Infelizmente, o que a gente tem que pedir aqui é clemência para o nosso prefeito. Eu tenho 8 inscrições, faço inscrição desde 97. Nunca ganhei uma casa. Nunca ganhei uma casa e tá difícil. Eu tenho criança de 7 anos de idade, sabe? Tá difícil. São 5 famílias que... Gente, se for olhar lá na beira do rio as pessoas que estão precisando de casa, não dá 100 famílias. Pode contar no dedo, se der 40, vai sobrar casa. Manda a gente pro Coração Eucarístico, sabe? Paga pra gente uns 2 meses de aluguel até a gente estabilizar. É isso que a gente pede. Misericórdia, clemência, é isso. O governo federal investiu mais de R$2 milhões para a construção das 100 moradias através do Programa de Modernização dos Espaços Públicos. As obras foram iniciadas em 2012. Com os estragos provocados pela invasão, o poder público terá que desembolsar um novo valor para a reforma das moradias destruídas. A seguir você vai ver a movimentação no terminal rodoviário de Patos de Minas na véspera do feriadão. E vai conhecer a pesquisadora patense que descobriu um anticorpo capaz de diagnosticar e apontar a evolução do câncer de mama.
O índice de confiança de serviços medido pela Fundação Getúlio Vargas cresceu 4,5% em outubro de 2015, em comparação a setembro. Apesar da melhora, o indicador continua em patamar baixo, no segundo menor nível da série iniciada em junho de 2008. A melhora foi resultado de um maior otimismo dos empresários do setor de serviços em relação aos próximos meses. Mas nos próximos dias, os brasileiros não vão pensar em negócios e nem em trabalho. Muita gente quer mesmo é curtir o feriadão de finados. Hoje a movimentação foi grande no terminal rodoviário de Patos de Minas. A repórter Tatiane Fonseca esteve lá e tem mais informações. Nesse feriado de finados, a movimentação na rodoviária é intensa. Vários destinos são escolhidos para aproveitar esse final de semana prolongado. Ir para casa da minha amiga de novamente, tá? Que bom. E curtir esse feriado de 4 dias, né? Prolongado. Com certeza, na fé de Deus, né? Eu estou indo para uma paróquia em Uberlândia fazer um trabalho, passar também esses dias com um padre amigo e também participar da missa em homenagem aos fiéis defuntos. Esse feriado está um pouco atípico do feriado, vamos dizer, do ano passado. Esse feriado nós estamos recebendo muito mais pessoas chegando em Patos de Minas do que saindo. Agora você perguntou as cidades mais desejadas, geralmente São Paulo, Rio de Janeiro e capitais do Brasil. Nós podemos já notar que Rio de Janeiro não tem passagens para essa sexta-feira. Na rodoviária de Patos de Minas, todos os funcionários estarão à disposição daqueles que pretendem viajar neste feriado. 1.700 pessoas são esperadas por dia. Esse feriado prolongado, vamos dizer assim, né, a partir dessa sexta até segunda-feira, o efetivo total dos funcionários da administração do terminal rodoviário estão à disposição. Então, a qualquer maior movimento será acionado o efetivo de plantão. Então, nós estamos com todos os funcionários, vamos dizer, de plantão para qualquer precisão para atendimento ao usuário está à disposição. O movimento é dentro da expectativa da administração rodoviária. Esse ano, haverá um aumento de 23%. É pelo menos 87 veículos normais por dia saindo do terminal rodoviário. Chegando, talvez tenha pelo menos 20 ônibus extras já chegando nessa sexta-feira. A partir de segunda-feira, que é o movimento maior de saída, eu creio que também deverá ter de 20 até 30 ônibus extras para sair de Patos de Minas, acabando o feriado prolongado. E mesmo com horários extras, é válido fazer um alerta para as pessoas não deixarem de comprar as passagens em cima da hora, evitando assim filas nos guichês ou ficar sem o bilhete por causa da grande demanda. Há alternativas para a compra de passagens sem enfrentar filas. Olha, nós temos a possibilidade hoje de internet, praticamente todas as empresas, a maioria das empresas aqui de Patos disponibilizam a internet para reserva e compra de passagens. Nós não estamos tendo horário de atraso. Marcou determinado horário, vamos supor 17 horas, o ônibus às 17 horas está embarcando. O assistente administrativo da rodoviária explica que menores de 12 anos não podem viajar sem os documentos adequados. De 12 anos a 18, uma identificação viaja para qualquer localidade do Brasil. Acima de 18 anos tem que ter a documentação também. Se for fora do estado de Minas, essa emissão de passagem é nominal. Deverá ter o porte de documentação de identificação. Para isso, este pai providenciou a documentação do filho, que acompanhará a mãe em viagem até Pirapora, no norte do estado. Que é bom, né? Garantia, sim. Porque às vezes alguém rouba uma criança, vai viajar e tem que ter documento, né? E muitas vezes tem ônibus clandestinos que não pede, né? Documentação assim. Eu acho bom. Por isso que eu viajo assim, só com união aqui da Tijucana aqui, é legal. Um grande número de documentos pessoais são esquecidos na rodoviária. Por isso, algumas dicas são essenciais para o embarque. Focar no seu documento, focar bastante nas bagagens. Então, fica bem no lugarzinho
à vista ou na mão para não deixar esquecer ou passar dificuldades na viagem. Uma pesquisadora patense conquistou um dos mais importantes prêmios oferecidos pelo Instituto do Câncer de São Paulo. A pesquisadora doutora da UFO de Patos de Minas construiu, por engenharia genética, um anticorpo capaz de reconhecer o câncer de mama e de apontar a possibilidade de evolução da doença. A descoberta pode significar um avanço importante na cura desse tipo de câncer. Foram 5 anos de pesquisa para a especialização em mestrado e doutorado e um resultado que pode significar um avanço importante no tratamento do câncer de mama. A bióloga geneticista Thaís Gonçalves de Araújo construiu um anticorpo capaz de diagnosticar e apontar a possibilidade de evolução da doença. Ele é um anticorpo inovador porque, na verdade, ele foi construído, por nós, o nosso grupo de pesquisa, por engenharia genética. E esse anticorpo, ele conseguiu identificar proteínas específicas de tumor maligno e de tumor mamário. E quando a gente foi analisar mais profundamente, ele conseguiu separar aquelas pacientes que têm câncer daquelas pacientes que não têm câncer. E quando a gente analisa aquelas pacientes que têm câncer, o câncer de mama ele é uma doença extremamente heterogênea. Então, as pacientes elas não evoluem da mesma forma. O nosso anticorpo, ele pode identificar dentro dessas pacientes aquelas que vão evoluir melhor na doença. Então, o nosso anticorpo, ele abre uma possibilidade justamente dentro de um grupo de pacientes que é uma interrogação para os oncologistas. Os atuais testes que a gente desenvolve no laboratório têm procurado ver as atividades reais dele do ponto de vista de matar essas células, do ponto de vista de conter a multiplicação dessas células. Então, existe realmente um leque de possibilidades. Thaís é patense, formada na Universidade Federal de Uberlândia e professora titular da UFO Patos de Minas. A descoberta do anticorpo rendeu à pesquisadora o prêmio Otávio Frias de Oliveira, oferecido pelo Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. É um prêmio que ele tem 2 vertentes, Tem a pesquisa em oncologia e tem o prêmio também de inovação tecnológica. E nós ganhamos justamente o de inovação tecnológica, porque pode se tornar um produto que venha realmente a ser incorporado no mercado para ajudar no tratamento dessas pacientes. É um projeto promissor, é um projeto que tem parceria de grandes centros oncológicos e o prêmio é justamente voltado para a oncologia. E o mais interessante é que foi o primeiro grupo mineiro a ganhar o prêmio. Apesar do entusiasmo que a descoberta do anticorpo proporciona, Thaís sabe que o caminho ainda é longo. O próximo passo é concluir os testes do anticorpo FABC4 em células. Sempre quando a gente trabalha com produtos, a gente sempre tem o olhar de incorporá-los à sociedade, E esse é o grande objetivo para quem trabalha com pesquisa aplicada, Que é aquela pesquisa que realmente vai virar um produto para a população. Só que para chegar até a população, o caminho ele é longo, Então a gente desenvolve o produto, a gente vê essa atividade desse produto, a gente testa isso em células. Depois disso, o teste passa a ser feito em animais, podendo, dependendo dos resultados, começar a ser usado no tratamento do câncer de mama. Para fazer o teste em animais, a gente tem que aprovar o projeto no Comitê de Ética de Experimentação Animal. Então, a gente está finalizando o projeto, adquirindo os animais. E aí, esses animais eles vão ser mantidos um tempo em quarentena por causa do deslocamento até o biotério de experimentação. E aí, sim, vão se começar os testes. Então, a gente tem uma previsão aí de mais ou menos uns 7 a 8 meses para começar os testes em animais. E o NTV News de hoje termina por aqui. Você fica bem informado acessando patujá.com.br. Uma ótima noite a todos e um excelente final de semana prolongado.